vamos contar a história de Ruth. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas. Puxa, que tristeza! Agora ficaram 3 viúvas. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. Noemi, então, chamou suas noras e disse a elas que iria voltar para sua terra natal, Belém de Judá, e que elas deveriam fazer o mesmo e voltar para sua terra natal. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. Mas ela disse que deveriam voltar para a casa de seus pais e tentar se casar de novo. Orfa então se despediu de Noemi e foi, mas Ruth permaneceu com Noemi e disse que já estava decidida em seu coração de que ficaria com ela e que o povo dela seria seu povo e o Deus dela seria seu Deus. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada. Então Ruth disse a Noemi que iria procurar uma lavoura para tentar colher algumas espigas, e Noemi a abençoou. Então Ruth encontrou a lavoura de Boaz, um homem muito rico daquela cidade. Ela andava atrás dos ceifeiros e recolhia as espigas que eles deixavam cair no chão. Quando Boaz viu que Ruth estava trabalhando desde cedo, foi falar com ela e ofereceu a ela água e uma refeição. Quando ele soube que ela era viúva e estava ajudando sua sogra, que também era viúva, pediu aos ceifeiros que deixassem algumas espigas caírem de propósito, para que ela tivesse uma colheita farta. E assim foi. Quando Ruth chegou em casa com sua farta colheita e contou a Noemi o que tinha acontecido, Noemi disse a ela que Boaz era da família de seu falecido marido. Ela explicou a Ruth que na sua cultura, quando uma mulher fica viúva, um parente
próximo à ajuda, tornando-se seu resgatador. Por isso, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita. E assim, ela trazia sustento para ela e sua sogra. Algum tempo depois, Boaz pediu Ruth em casamento e ela aceitou. E eles tiveram um filho chamado Obed, que foi avô do rei Davi. E assim, Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Agora chegou a hora de dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da Rainha Esther. Há muitos e muitos anos atrás, existia um rei muito rico chamado Xerxes. Certo dia, Xerxes decidiu fazer um concurso para escolher quem seria a sua rainha. Todas as mulheres solteiras de seu reino foram convidadas para participar. As mais bonitas foram levadas para um dos palácios do rei para receberem tratamento de beleza até o dia da escolha final do rei. Entre elas estava Esther, uma linda moça hebreia. Esther tinha sido criada por seu primo Mardoqueu, porque seus pais eram falecidos. Quando Esther estava se preparando para ir para o palácio, Mardoqueu deu a ela um conselho: não contar a ninguém que era hebreia. E assim ela fez. Esther ficou morando no palácio por vários meses, e durante esse tempo, todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do lugar para ver se Esther estava bem. Até que chegou o dia do rei escolher a vencedora do concurso. E o rei Xerxes escolheu Esther. Sim, Esther foi coroada rainha. Algum tempo depois, Amã, um oficial do rei, foi promovido. Durante a cerimônia, ele percebeu que Mardoqueu era o único que não se curvava diante do rei. Ele disse que era hebreu e só se curvava diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Por isso, ele armou um plano para destruir os hebreus. Sim, o povo de Esther estava em perigo. Amã convenceu o rei de que o povo hebreu
era desobediente, porque não se curvava diante dele e que por isso precisava ser eliminado. Então, ele emitiu um decreto com essa ordem: eliminar todos os judeus do reino de Xerxes. Quando leram o decreto, todos os hebreus ficaram apavorados e houve um grande alvoroço na cidade. Esther percebeu que algo estava acontecendo, mas não sabia o que era. Então mandou um mensageiro ir falar com Mardoqueu. Ele então enviou para Esther uma cópia do decreto e pediu que ela falasse com o rei para impedir aquela tragédia. Mas Esther não podia ir falar com o rei sem ser convidada. Sua vida estaria em risco, porque se o rei não levantasse seu cetro, ela seria condenada. Mas Mardoqueu disse a ela que talvez ela tenha sido escolhida rainha para esse propósito. Então Esther convocou um jejum. Ela enviou uma mensagem a Mardoqueu pedindo que todos os hebreus jejuassem junto com ela por 3 dias. E então ela arriscaria sua vida indo à presença do rei sem ser convidada para tentar salvar seu povo. E 3 dias depois, Esther corajosamente foi à presença do rei e quando chegou na sala do trono, algo totalmente inesperado aconteceu. O rei levantou seu cetro e poupou a vida de Esther. E assim ela teve a chance de contar ao rei o que Amã havia planejado fazer com seu povo. Quando o rei Xerxes descobriu que Amã estava armando um plano perverso, o condenou, cancelou aquele decreto e todo o povo hebreu foi poupado. Deus faz grandes milagres quando entendemos o propósito da nossa vida. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da mulher samaritana. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judéia e indo para Galileia. E nesse trajeto, precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus
e seus discípulos eram judeus, seria muito perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus pediu a ela um pouco de água. Ela achou estranho Jesus, sendo judeu, pedir água para uma samaritana. Mas ele respondeu: se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva. Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando, principalmente porque ele não tinha nem balde para pegar a água. E Jesus explicou a ela assim: quem beber da água desse poço, depois de um tempo, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar. Aquela mulher ficou maravilhada com o que essa tal água viva poderia fazer. Então ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais ter que voltar lá todos os dias para pegá-la. Então Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse que não tinha marido. Então Jesus disse coisas sobre a vida dela que ninguém mais sabia. Então ela percebeu que ele era de Deus e disse que estava esperando a chegada do Messias, porque ele explicaria muitas coisas que ela não entende. Então, Jesus, pela primeira vez em seu ministério, se revelou. Ele disse à samaritana: eu sou o Messias que você estava esperando. Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou o seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade. E começou a falar sobre Jesus com todas as pessoas com quem encontrava. E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira
e eles ficaram maravilhados com seus ensinos, e muitos creram em Jesus naqueles dias, e muitas vidas foram transformadas. Essa era a missão de Jesus enquanto esteve aqui entre nós. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho.